que acontece quando um ato do governo é questionado pelos órgãos de controle do próprio governo? Pois muito bem, a Advocacia Geral da União, expandindo as suas atribuições, definiu em norma própria, a Portaria 42, a possibilidade de defesa extrajudicial dos atos da União e também dos agentes públicos que praticaram esses atos. Nós temos defendido há bastante tempo que o servidor público que está na defesa do interesse público deve merecer a defesa a partir dos órgãos próprios já instituídos para a defesa da própria União. E a Advocacia Geral da União já tem regra própria sobre a defesa judicial. A Portaria 42 estabelece a defesa extrajudicial. E você pode estar achando estranho que um escritório de advocacia, do qual eu faço parte, oriente o servidor a buscar previamente a defesa da própria instituição para defender os seus atos. É que há o caminho exato para a defesa da advocacia em proveito do servidor público. Quando o servidor público não quer a defesa pelos próprios agentes da União, ou quando a defesa feita pelos agentes públicos, a defesa feita pela AGU não é adequada segundo o servidor, ele tem o direito e o dever, inclusive, de recorrer à defesa dos seus atos com a iniciativa privada. Eu vou ler agora, e vocês vão acompanhar na tela, as restrições que existem ao fato de a União fazer a defesa extrajudicial dos seus servidores. Existem situações em que a AGU não pode defender o servidor, e elas foram claramente definidas no artigo 9º da Portaria 42. Acompanhe a leitura comigo agora. Artigo 9º. Não cabe a representação extrajudicial do agente público quando se observar, inciso 1, terem sido os atos praticados fora do exercício das atribuições constitucionais, legais ou regulamentares. Inciso 2, a ausência de prévia análise do órgão de consultoria e assessoramento jurídico competente nas hipóteses em que a legislação assim o exige. Inciso 3, ter sido o ato impugnado praticado em dissonância com a orientação, caso exista, do órgão de consultoria e assessoramento jurídico competente que tenha apontado expressamente a inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato, salvo se possuir outro fundamento jurídico razoável e legítimo. Inciso 4, incompatibilidade com o interesse geral, no caso concreto. Inciso 5, conduta com abuso ou desvio de poder, legalidade, conflito de interesse, improbidade ou imoralidade administrativa, especialmente se comprovados e reconhecidos administrativamente por órgão de auditoria ou correição. Inciso 6, que a responsabilidade do requerente tenha feito coisa julgada na esfera civil, penal. Inciso 7, ter sido o ato impugnado levado a juízo por requerimento da União, autarquia ou fundação pública federal, inclusive por força de intervenção de terceiros ou litisconsórcio necessário. Inciso 8º, que o agente público tenha sido sancionado, ainda que por decisão recorrível, em processo disciplinar ou de controle interno, que tenha por objeto os mesmos atos praticados. Inciso 9, não ter o requerimento atendido os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 12, mesmo após diligência do órgão de consultoria e assessoramento jurídico competente. Ou, inciso 10, o patrocínio concomitante por advogado privado. Parágrafo único. Na hipótese de processo disciplinar de controle em curso, o agente deverá informar expressamente essa situação quando do pedido de representação, autorizando o acesso ao processo pelo titular do órgão de execução responsável pela análise do pedido de representação extrajudicial, pelo DEAEX e pelo consultor geral da União. Como você observa, são várias as restrições que existem para o patrocínio extrajudicial da defesa do agente público. Por isso, muitos agentes públicos preferem contratar, desde logo, advogado da iniciativa privada. É importante que você perceba que a defesa do agente público pela Advocacia Geral da União é uma garantia para o servidor público poder praticar os atos quando há
o acompanhamento pelo órgão jurídico de forma adequada. Note que, se era obrigatória a audiência do jurídico e o agente público decidiu não fazê-lo, é uma das hipóteses em que não cabe a defesa extrajudicial pela AGU. Continue acompanhando os nossos trabalhos, inclusive diariamente o resumo do Diário Oficial da União, que nós fazemos de graça para você.